Isaías 19. Profecia acerca do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entra no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro de si. Incitarei egípcios contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e necromantes e feiticeiros. Pelo que entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor Deus dos exércitos, e as águas do Nilo minguarão, e o rio se esgotará e secará. Também os rios exalarão um fedor. Diminuirão e secarão os canais do Egito, as canas e os juncos murcharão. Os prados junto ao Nilo, ao longo das suas margens, sim, tudo o que foi semeado junto dele secará, será arrancado, e deixará de existir. E os pescadores gemerão, e lamentarão todos os que lançam anzol ao Nilo, e desfalecerão os que estendem redes sobre as águas. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os que são as colunas do Egito serão esmagados, e todos os que trabalham, por salário serão entristecidos. Na verdade, estultos são os príncipes de Zoan, o conselho dos mais sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direi: sou filho de sábios, filho de reis antigos? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, e te façam saber o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Estultos tornaram-se os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis, fizeram errar o Egito, os que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um espírito de confusão, e eles fizeram errar o Egito em todas as suas obras, como o bêbado vai cambaleando no seu vômito. E não haverá para o Egito coisa alguma que possa fazer cabeça ou cauda, ramo ou junco. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, e temerão por vibrar o Senhor dos Exércitos a sua mão contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito, todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito que o Senhor dos Exércitos determinou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falem a língua de Canaã e façam juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma destas se chamará Cidade de Destruição. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor, na sua fronteira. E servirá isso de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, quando clamarem ao Senhor por causa dos opressores, ele lhes enviará um Salvador, que os defenderá e os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios, feri-los-á, mas também os curará, e eles se voltarão para o Senhor, que ouvirá as súplicas deles e os curará. Naquele dia haverá a estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma benção no meio da terra, porquanto o Senhor dos Exércitos os tem abençoado, dizendo: bem-aventurado seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías 20. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdode, e guerreou contra Asdode, e a tomou, falou o Senhor, naquele tempo, por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos, e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, andando nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e portento contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito, e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão, e envergonhar-se-ão por causa da Etiópia, sua esperança, e do Egito, sua glória. Então os moradores desta região litorânea dirão naquele dia: vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Isaías 21.
Oráculo acerca do deserto do mar, como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, aí vem do deserto, de uma terra horrível. Dura visão me foi manifesta, o pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, Sitia, ó Média, já fiz cessar todo o seu gemido. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústia, dores apoderaram-se de mim como as dores de mulher na hora do parto, estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração se agita, o horror apavora-me, o crepúsculo, que desejava, tem-se me tornado em tremores. Eles põem a mesa, estendem os tapetes, comem, bebem. Levantai-vos, príncipes, e ungi o escudo. Porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela. E ela que digo que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos, ou uma tropa de camelos, escute a sentinela atentamente com grande cuidado. Então clamou aquele que viu o Senhor: sobre a torre de vigia estou em pé continuamente de dia, de guarda me ponho todas as noites. E eis aqui agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ele respondeu e disse: caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens esculpidas de seus deuses são despedaçadas até o chão. Ah, malhada minha, e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos tenho anunciado. Oráculo acerca de Dumá. Alguém clama a mim de Seir: guarda, que horas são da noite, guarda, que horas são da noite. Respondeu o guarda: vem amanhã, e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Oráculo contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas. Saí com água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Tema, saí com pão ao encontro dos fugitivos. Pois fogem diante das espadas, diante da espada desembainhada, diante do arco armado, e diante da pressão da guerra, porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, tal como os anos de jornaleiro, toda a glória de Quedar esvaicerá, e os restantes do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel.